Olá, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós entramos no capítulo 3, né, falando um pouco aí sobre geometria e aprendemos logo no começo a desenhar a partir de uma reta e um ponto, uma reta paralela, né? Lembrando que uma reta paralela é aquela que mantém sempre a mesma distância. São retas que nunca se encostam. Logo na sequência, nós temos aqui um conteúdo sobre circunferência. Então, na página 81, né, se puder, lógico, pega a apostila e pode acompanhar comigo. Nós vamos falar agora um pouco sobre elementos da circunferência. Então, aqui eu tenho, observe algumas imagens. Nós temos aqui polia e correia. Aí eu tenho aqui o ventilador. Tenho aqui também, né, um vitrais e o teto, um local aqui na França, Sainte-Chapelle, não sei como é que fala isso, mas deve ser por aí. Tá? Então, o que seria isso? Perceba que um dos meios mais antigos de transmissão de movimento são as polias e correias, né, que foi mostrado aqui. Deixa eu deixar assim, acho que fica melhor. Que foi mostrado aqui na primeira imagem. Pelo seu baixo custo e boa durabilidade, quando usadas adequadamente, limitam as sobrecargas. Elas são presentes tanto em pequenos aparelhos eletrônicos, né, como em avançados aparelhos industriais. Os círculos e as circunferências também são utilizados por artistas, né? Então, tanto em equipamentos, né, a parte de transmissão de movimento, de rotação, como também aqui por artistas, como a gente mostrou aqui nesse teto, nesses vitrais lá de Paris. Como as circunferências são formas geométricas presentes em alguns inventos e utensílios tão importantes no nosso dia a dia, vamos aprender um pouco mais sobre eles. Então, vamos entender melhor as características de uma circunferência, né, e alguns elementos que pertencem a ela. Na sequência aqui, então, nós temos rodas. A história que sabes que a antiga civilização sumérica, que habitou as margens do rio Eufrates há cerca de 6.000 anos, sabia usá-la e o povo egípcio a utilizava desde 1700 a.C. A partir de um tronco de árvore utilizado como rolo, a roda foi o modo pelo qual o homem transformou o atrito de arrasto em atrito de rolamento. Então, você deslizar, você tentar arrastar um objeto por cima de uma superfície é muito difícil, né? Então, por isso que a necessidade aí de criar esses rolamentos para que esses objetos pesados rodassem em cima deles. É a ideia, por exemplo, de você tentar empurrar um carro com o freio de mão puxado, né? Ou tentar puxar um carro ou empurrar um carro quando as rodas estão soltas, que ela vai rodar e vai permitir que você desloque esse objeto pesado com mais tranquilidade. Não estou dizendo que é fácil, mas é mais tranquilo do que simplesmente você tentar arrastar um com freio de mão puxado. As primeiras rodas de automóveis eram as usadas nas antigas carruagens puxadas a cavalo. Então, só um detalhe aqui, um pouco de história também na aula de matemática. Continuando aqui, né, um detalhe aqui, ao falar de uma circunferência, falamos em uma linha plana, curva e fechada, onde os pontos possuem a mesma distância, a gente chama isso de equidistante, mesma distância, de um ponto fixo que chamamos de centro. Então a ideia de uma circunferência é algo que foi desenhado num plano, por exemplo, aqui a folha de papel. Então, todos os pontos da circunferência estão num único plano. E essa circunferência ela possui uma dimensão, ela é curva e fechada, ou seja, ela tem o início e o fim no mesmo lugar. E mais importante ainda também, para caracterizar realmente uma circunferência, e não, por exemplo, um quadrado, que também é uma estrutura fechada, é que todos os pontos dessa circunferência possuem a mesma distância ou são equidistantes em relação ao ponto central. Vamos falar isso, né, de maneira melhor na sequência. Vamos ver alguns elementos importantes que usaremos nesse capítulo, então. Na página seguinte, na página 82, nós temos aqui um quadro verde que fala o seguinte: a distância do centro a qualquer ponto de uma circunferência é chamado de raio. Então, ó, eu tenho aqui o centro. Lembra que esse centro ele é equidistante de qualquer ponto dessa circunferência. E essa distância, ou seja, eu pegar e ligar o centro a qualquer ponto, podia ser aqui, pode ser, por exemplo, aqui, pode ser, por exemplo, aqui. Essas são distâncias iguais. Lembra que essa é uma característica da circunferência.
todos os pontos dela são equidistantes do centro. E essa distância recebe um nome bem específico e importante, que é o raio. Então, raio é o segmento que liga o centro de uma circunferência a qualquer ponto pertencente a essa circunferência. Pensa lá numa bicicleta. Não tem as raias da bicicleta, que são aqueles ferrinhos que ligam o centro da roda ali até onde está o pneu. Então, cada um daqueles ferrinhos são raios, né? Ou seja, são segmentos que vão desde o centro até um ponto da circunferência. O segmento de reta que une dois pontos quaisquer de uma circunferência é chamado de corda. Então, se eu pegar aqui, ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó, são dois pontos qualquer da minha circunferência, e eu fizer uma linha que ligue um ao outro, esse é um segmento, porque ele tem início e tem fim, e ele é chamado de corda. Então, corda é o segmento interno à circunferência que liga dois pontos quaisquer, né, dessa circunferência, tá bom? A corda divide a circunferência em duas partes, onde cada parte é chamada de um arco. Então, assim que eu fiz vou considerar essa corda que estava antes aqui. Assim que eu fiz essa corda, eu tenho a formação de dois arcos. E quais seriam eles? Seria, ó, do A até o B por cima. Então, esse aqui seria a formação de um arco. Ou seria do A até o B por baixo. Daqui, eu ando toda a circunferência e volto para cá. Então, quando eu desenho, né, uma corda, eu tenho a formação de dois arcos, né, que no caso aqui tem tamanhos diferentes. Tá bom? Embora o seguinte, eu tenho um arco, uma corda bem específica, que é uma corda que eu posso, por exemplo, ligar um ponto a outro da circunferência, passando exatamente pelo centro. Essa corda aqui, ela recebe um nome diferente, especial, que é chamada de diâmetro. Então, o que é o diâmetro? É o segmento de reta que une dois pontos da circunferência e passa pelo centro. O diâmetro tem o dobro da medida do raio e é a maior corda da circunferência. Então, não há nenhuma corda que é maior do que o diâmetro. Essa corda aqui, por exemplo, ó, quanto mais longe do centro ela passar, menor essa corda vai ficando. Ó, tem uma cordinha pequena aqui, aí ela vai aumentando até chegar no centro. Essa aqui, então, é a maior corda, chamada de diâmetro. E à medida que ele vai se afastando de novo, ele vai diminuindo. E essa corda é chamada de diâmetro e ela é formada por dois raios. Ó. Eu teria o raio que é do centro até a circunferência aqui e teria o raio que é do centro até a circunferência aqui. Então, um diâmetro, que eu vou chamar de D, eu posso dizer que ele é igual a 2 vezes R, 2 vezes o raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Dando sequência, então, nós temos uma questão logo abaixo, né, que eu omiti aqui as respostas, obviamente, mas vamos pensar um pouco para responder isso junto. Primeira coisa, eu tenho aqui, deixa eu baixar só um pouquinho mais. Eu tenho aqui uma laranja, né? Então são os gomos, temos o centro aqui, temos alguns pontos N, M e R, e está pedindo aqui qual que é na laranja, por exemplo, um raio. Bom, vamos lembrar, o que é o raio? O raio é um segmento que une o centro de uma circunferência a qualquer ponto pertencente à circunferência. E aqui eu tenho quantos raios? Eu tenho aqui, na verdade, 3 raios. Vamos encontrar onde eles estão. Um raio vai do centro até qualquer ponto da circunferência. Então aqui, por exemplo, se eu for aqui desse centro até o ponto M, ou seja, se eu for de O até M e fizer esse segmento, esse risquinho em cima aqui, ele é uma indicação de segmento. Então, o segmento que vai de O até M, ele é um raio, porque ele vai do centro até a circunferência. Tem mais? Tem. Nós já falamos que temos 3 segmentos, 3 raios. Outro vai do O até o N. Então, se eu for do O até o N, se eu fizer esse segmento, nós também temos um raio. E por último, o segmento que vai de O até R.
Então, o segmento OR também é um raio. Nós temos então, no total, 3 raios. Na letra B, pede um segmento que represente o diâmetro. E agora, que segmento que eu posso utilizar aí que represente esse nosso diâmetro? Lembrando que diâmetro, está até aqui, ó, é um segmento de reta que une dois pontos passando pelo centro. Então, por exemplo, eu poderia considerar aqui o segmento NR? Não, porque se eu fizer um segmento que vai de N até R, não passa pelo centro. Mas se eu fizer um segmento ó, que vai de M até N, esse passa pelo centro. Então, segmento MN é um segmento que representa o diâmetro, né? Que ele passa pelo centro e né, é a maior corda possível de uma circunferência. Na sequência, na imagem, qual é o ponto que representa o centro da laranja? Então, a pergunta aí que eu acho que né, espero que ninguém erre, né, o centro da laranja é representado aqui pelo ponto O, né? Simples assim. A questão seguinte é uma questão semelhante, né? Obviamente eu também omiti as respostas, até porque essa questão eu quero que vocês façam, né, para praticar um pouco. Então eu só vou fazer uma corda aqui, ó, porque aqui nós vimos raio e vimos diâmetro. Mas aqui, além de raio e diâmetro, né, possíveis que nós temos aqui, ele também perde cordas. Então nós temos várias cordas possíveis. Eu vou fazer pelo menos uma. Lembrando que corda é um segmento que liga né, dois pontos da circunferência. Então, qualquer segmento que vai de um ponto da circunferência até um outro qualquer, ele pode ser considerado uma corda. Então aqui, ó, saindo de B, por exemplo, eu faço um segmento que chega até o A. Então, tanto A quanto B, eles pertencem à circunferência e eu tenho esse segmento que une os dois. Então, o segmento BA ou AB, né, vou colocar aqui em ordem alfabética, esse segmento é uma corda, mas não é a única. Então, você vai procurar mais cordas e vai adicionar aqui. Raio, lembrando que raio é um segmento que vai do centro até qualquer ponto da circunferência. E diâmetro é uma cordinha especial, né, que nós já vimos no caso anterior. Eu preciso e eu quero, né, que vocês consigam resolver esse exercício e me mandem também depois lá pelas atividades do Classroom. A questão 3 e a questão 4 é uma questão para você pensar um pouquinho. Eu também não vou dar a resposta agora, né, depois nós falaremos a correção, mas vocês deverão fazê-la e enviá-la para mim também pela atividade do Classroom. Né? Já vai estar lá disponível para vocês fazerem a devolutiva. Mas uma coisa interessante é que nós temos que lembrar qual é a relação entre diâmetro e raio. Tá? Como é que eu represento? Qual é o tamanho de um em relação ao outro? Né? Um é o dobro do outro, qual que é o dobro de quem? Então, através disso, vocês vão pensar um pouquinho para responder tanto a questão 3 quanto a questão 4. Eu julgo que são questões fáceis, né? Mas cuidado aí para você não fazer a operação inversa e acabar errando. A questão 5 é uma questão né, um pouquinho maior. Né? Vocês podem utilizar aqui para resolver uma régua e até mesmo um compasso para comparar, por exemplo, o tamanho dos segmentos. Né? O compasso também serve para você fazer isso. Né? Você mede, faz uma abertura e depois vai comparando os segmentos para ver se eles são iguais. Então nós temos aqui uma circunferência e alguns segmentos. Né? Entre eles o segmento que vai de O até A, OB, OC. Mas também temos o segmento que vai de B até C, que é esse aqui. E também temos o segmento que vai de A até B, que é esse aqui. Temos perguntas na página seguinte que devem ser respondidas utilizando esse desenho aqui como base. Né? Mais uma questão aí para que vocês pensem um pouquinho e façam. A questão 6 ela deve ser feita com a ajuda de um compasso né, e uma régua. E nós temos que construir, né, primeiro, uma circunferência de centro O. Então, eu vou pegar aí a parte fixa do compasso e colocar num ponto O. Né, centralizem ela aqui para colocar esse nosso centro O. E o diâmetro, né, esse diâmetro que vai de A até B, ele mede 8 centímetros. Então, nós temos que lembrar que diâmetro qual vai da onde até onde? Se o diâmetro é 8, quanto que mede o raio?
E a partir disso, então, você vai pegar um compasso, né, o mesmo que a gente estava utilizando já nas atividades anteriores, vai abrir o tamanho dele exatamente igual ao raio, que eu não quero falar qual é o valor, mas a partir dessa informação aqui de quanto que é o nosso diâmetro, você vai saber quanto que mede esse raio, vai fazer essa abertura, vai colocar a parte fixa exatamente em cima do nosso ponto O, do centro que nós escolhemos aqui, e vai fazer o desenho aqui de uma circunferência, tá? Lembrando que essa abertura tem exatamente o tamanho do raio. Olha só que legal. Como esse aqui tem exatamente o tamanho do raio, perceba que qualquer ponto que eu pegue, a distância entre o O e a circunferência, ó, em qualquer lugar, ela tem exatamente a abertura que tem o raio, né? Então, todo mundo aqui, ó, todos os pontos da minha circunferência têm exatamente a mesma distância em relação ao centro, tá? E depois eu vou pegar uma régua e eu vou fazer uma corda. Essa corda deve ter exatamente, né, 6 centímetros. Então, vou pegar uma régua aqui, uma réguinha pequena. Como é que eu vou desenhar isso? Lembra que a maior corda, ela passa aqui pelo centro e ela teria aqui, no nosso caso, 8 centímetros, né? Eu não coloquei, eu fiz o desenho fora de escala aqui. Para desenhar uma corda de 6 centímetros, você pode começar do cantinho. Aqui, por exemplo, aqui essa minha corda tem 4,5. E você vai percorrendo, ó, esse ponto aqui. Você vai percorrendo a linha, né, o ponto zero, até que o outro lado, ó, esse ponto 6, também fica em cima da circunferência. Então aqui perceba que eu já aumentei muito. Então o que eu faço? Né, eu posso travar aqui o zero e esse aqui girando até que o 6 encoste a circunferência. Então agora, ó, vai do zero até o 6. Essa minha corda, ela tem exatamente 6 centímetros. Só lembrando uma coisa, pessoal. Esse meu desenho, ele está fora de escala, então está errado, tá? É só porque eu não quero dar resposta para vocês agora, mas é para que vocês tenham uma ideia de como vocês vão resolver a questão 6, tá bom? Então não adianta vocês copiarem exatamente o que eu fiz aqui, vai estar errado, tá bom? Eu espero que vocês entendam que não é que eu estou ensinando errado para vocês, mas eu estou mostrando com outros valores como que você poderia montar essa circunferência, mas lembre-se de abrir o compasso na medida do tamanho correto para que você possa fazer uma circunferência correta. Logo na sequência, quando você acabou de montar, de fazer esse desenho corretamente, você tem duas perguntas abaixo, né, para responder com calma. E respondendo, então, você tira a foto das atividades que foram feitas, vai dar 1 até a 6, e manda como devolutiva de uma atividade que está lá, né, no Classroom para fazer essa devolução, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido, tá? Mesmo que vocês não tenham entendido, tentem fazer, né? É normal às vezes ter dificuldade, até por isso que nós estamos tentando e praticando. Matemática não tem, né, uma maneira mágica de aprender, você realmente tem que praticar. Quanto mais você faz, mais você pega a prática e mais fácil, né, fica a resolução dos exercícios. Então, até a próxima!